Fala galera, professor André na área, tá preparado? Agora a gente vai começar a parte de elétrica, tá? Só tá faltando então pra gente terminar todo o conteúdo pro teu Enem, tá faltando toda a parte de elétrica e a parte de magnetismo e uma partezinha aí de moderna, física moderna. Hoje a gente começa a parte elétrica. Galera, presta atenção nesse começo porque tem conceitos muito básicos, mas conceitos básicos a gente vai usar até o final, tá? São coisas que praticamente eu acho que você sabe, mas eu só vou revisar aí porque por desencargo de consciência, porque a gente vai utilizar bastante isso aí, beleza? Então, vem comigo aí e vamos lá, introdução à eletrostática. Primeiro, eletrostática é o quê? Eletrostática é a ciência física que estuda elétrons ou íons ou cargas estáticas, elas estão paradas. Depois a gente vai começar a estudar eletrodinâmica. Eletrodinâmica é quando elas estão se movimentando, no caso, formando uma corrente elétrica, tá? Mas primeiro vamos focar nelas paradinhas. E uma coisa que você nunca pode me perguntar, people, não me pergunte porque eu não vou saber responder. O que é uma carga elétrica? A gente na física, a gente tem muita dificuldade em responder questões do que é isso. Por exemplo, o que é tempo? Se você conseguir responder o que é tempo, ninguém conseguiu uma definição plausível, uma definição legal de tempo. A gente consegue manipulá-lo, a gente sabe que a gente consegue viajar no tempo, né? Mas o que é tempo? Tão básico. Eu sei, mas não consigo expressar uma coisa completamente, uma informação completamente correta sobre tempo, não consigo. Assim como carga elétrica. Então, carga elétrica é uma propriedade da matéria. Primeira coisa. Então, o melhor que eu posso falar, carga elétrica é uma propriedade da matéria que se manifesta de duas formas diferentes. E é isso que a gente vai começar a estudar agora, tá? Beleza, introdução à eletrostática. Vamos lá. Primeira coisa, composição da matéria, um pouquinho lá do que você já estudou em química. Toda matéria é constituída por átomos, certo? Certo, professor. Os átomos são constituídos por muitas partículas, certo? Entre elas, são as três principais. Tem o próton, tem o nêutron e tem o elétron, beleza? O próton e o elétron estão no núcleo do átomo e o nêutron, o próton e o nêutron, eu falei certo, né? O próton e o nêutron estão no núcleo do átomo e o elétron está na camada que a gente chama de eletrosfera. Então, se eu pudesse desenhar isso aqui, seria mais ou menos assim, prótons, prótons, nêutrons, nêutrons. E na eletrosfera aqui eu tenho elétrons. Fechou? Então, elétron, eletrosfera, próton e nêutron no núcleo. Galera, o núcleo de um átomo é muito pequeno em relação a esse átomo, fechou? Isso quer dizer que, por mais incrível que pareça o que eu vou te falar aqui, mas você sabia que a maior parte do átomo é feito de espaço vazio? Ou seja, se eu viajando um pouquinho, se eu quiser extrapolar, eu sou feito de átomos. Beleza. E a maior parte do átomo, tipo assim, 97% do átomo é feito de espaço vazio. Quer dizer que muito do que eu sou é simplesmente espaço vazio, preenchido apenas por interações. Interações, forças entre átomos e entre prótons e elétrons e por aí vai, sacou? Então é um negócio interessante de pensar, né? Pessoal, por que eu não consigo atravessar uma parede? Isso aí já tá pirando demais. Mas eu posso te responder isso aí. Se quiser só, entra lá, se você quiser fazer uma pergunta desse tipo aí, a gente pode pirar junto, não tem problema nenhum. Só entra lá no meu canal, que é o da Academia de Cientistas. Academia, vou colocar aqui, Academia de Cientistas. Entra lá, pergunta que eu te respondo, sacou? Daí fica mais fácil aí da gente trocar uma ideia. Beleza, só para relembrar, próton, núcleo, nêutron, núcleo, elétron, eletrosfera. Só para relembrar também, próton é positivo, I'm a positive. Elétron é negativo, I'm a negative, tá aí chorando. E tem o nêutron que tá ali meio desconfiado porque ele nem é positivo, nem é negativo. Galera, átomo, você sabe que a palavra átomo é uma palavra muito ultrapassada, não é? A gente fala bastante, mas correta ela não tá. Porque átomo significa partícula ou alguma coisa que é não divisível, é indivisível. E o átomo eu consigo dividir. Eu consigo tirar elétrons? Consigo. Eu consigo colocar elétrons? Consigo. Consigo tirar prótons? Consigo. Consigo colocar prótons? Também.
sacou? Então, átomo já é algo ultrapassado. Tem algumas coisas ultrapassadas aí que a gente utiliza, que eu vou te falando à medida que a gente for estudando. Mas a gente utiliza ainda. Lei de Dufay. A lei de Dufay, ela fala o seguinte, coisas que você já sabe também. Corpos com cargas de mesmo sinal se repelem. Então, se eu tiver 2 prótons ali pertinho do outro, eles vão se repelir. Se eu tiver 2 elétrons pertinho do outro, eles vão se repelir também. Cargas de mesmo sinal sempre se repelem. Daí que vem aquela máxima, que na verdade é uma lei da física, que fala, os opostos se atraem, né? Corpos com cargas de sinais contrários, eles vão se atrair. Então, se for um próton e um elétron ali, eles estão sempre se atraindo. Por isso que o elétron fica em órbita aí em relação ao núcleo positivo. Inclusive, te pergunto, por que a gente gira em torno do Sol? Por que a gente faz translação em torno do Sol? Porque, ó, já vou te falar, se eu pudesse resumir a massa do nosso sistema solar, pirando um pouquinho, tá? Se eu pudesse resumir a massa do nosso sistema solar para 100 quilos, 100 quilos, de 100 quilos, 99 quilos seria o Sol, sacou? 1 quilo seria o restante dos planetas. Então, por isso que a gente gira em torno do Sol, porque a massa do Sol, ou seja, a força de atração que o Sol faz na Terra é muito maior do que a força de atração que os outros planetas fazem. No átomo acontece a mesma coisa. Por que o elétron gira em torno do núcleo? Porque você sabia que a massa do núcleo, ou melhor, a massa de um próton é 1.800 vezes maior que a massa de um elétron? Então, a massa de um próton é 1.800 vezes maior que a massa de um elétron. Por isso que o elétron, ele gira em torno do... Ele orbita, seria a palavra correta, orbita em torno do núcleo positivo, sacou? O que liga os dois? A força elétrica, porque um é positivo e o outro é negativo, os dois se atraem. Belezinha? Então tá aí. Só uma coisinha importante aí, mais uma coisinha importante. Carga elétrica, eu te falei que eu não sei responder o que é, né? Eu admito, não sei mesmo. Não sei porque não tem definição, não é porque eu não sei. Não tem. Carga elétrica é uma propriedade da matéria. Só que a gente consegue manipulá-la, e é isso que a gente vai começar a fazer agora. A gente consegue manipulá-la, a gente consegue calcular a carga elétrica. E a carga elétrica de um elétron, isso você tem que saber. Isso é uma constante. Essa constante você tem que saber, tá? Carga elétrica, a gente chama, ultrapassadamente, falo de novo, de carga fundamental. Então pode aparecer essa palavrinha para você. É ultrapassado, já vou te explicar por quê. Mas ainda é utilizado. Carga fundamental, que é a carga de um elétron, que vale menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Menos porque é carga negativa, né? A partir de agora, ó, falou em carga, já vai se acostumando. Falou em carga é coulombs. Falou em carga é coulombs. Falou em carga é coulombs. Coulombs em homenagem ao carinha que estudou isso aí. Que a gente vai estudar a lei de Coulomb, inclusive, daqui a pouco, tá? Então, menos 1,6 vezes 10 a menos 19 é a carga de um elétron. E a carga de um próton é a mesma. Mas ele não é 1.800 vezes maior? Nada a ver, né? Mas a carga é a mesma. A carga é de 1,6 vezes 10 a menos 19. Qual que é a diferença dos dois? Um é positivo e o outro é negativo, né? E o nêutron, pessoal? O nêutron não possui carga elétrica. Por isso, ele é chamado de nêutron. Fechou? 1,6 vezes 10 a menos 19? Massa. Só que tem um probleminha. Por que eu falei pra você que carga fundamental é um conceito ultrapassado? Porque assim, ó, se eu pegar um próton, fazer acelerar ele numa velocidade próxima da luz e fazer chocar com um nêutron, por exemplo, ou com outro próton, sabe o que vai acontecer? O próton vai se quebrar. Só quer dizer que o próton não é uma partícula fundamental? Não, o próton não é uma partícula fundamental. O próton é formado por outras partículas, beleza? E essas outras partículas, sabe qual é o nome dela? Isso aqui, ó, são quarks. Tem 6 tipos de quarks, que são partículas menores do que o próton. São partículas que formam o próton e formam o nêutron também, tá? Tem o quark up, tem o quark charm, tem o quark top, tem o quark down, tem o quark strange, tem o quark bottom. Pessoal, precisa decorar isso aí? Não, cara, você não precisa decorar isso aí. Você precisa só saber que existem, tá? Esse é o modelo padrão. Do mesmo jeito que a química tem uma tabela periódica lá dos elementos, a física também tem uma tabela
das partículas fundamentais. Você sabia que tem mais de 200 partículas aí nessa tabela física? Então, não precisa saber o nome delas, nada do tipo. Só precisa saber que existe. Fechou? E que o próton é formado por quarks e o nêutron também. Por isso que a carga fundamental, a palavra carga fundamental, ela é um conceito ultrapassado. Por quê? Porque tem carga menor. Existe carga menor do que 1,6 vezes 10 menos 9, que é a carga de um quark. Carga de um quark é 2/3 a carga do elétron. Sacou? Dependendo do quark. Se for esse up, ou esse charm, ou esse top, 2/3. Se for esse down, esse strange, ou esse bottom, 1/3. Sacou? Então, a carga fundamental não é fundamental. Por isso que é ultrapassado. Eu só quero que você saiba que existem, tá? Existem além dos quarks os leptons, existem o neutrino. Ah, detalhe, o elétron você não consegue quebrar. Isso é importante. O elétron você não consegue quebrar. O elétron é uma partícula fundamental. Ele não é formado por nada. Ele forma coisas. Fechou? O próton e o nêutron não, mas o elétron sim. Belezinha? Então só para te dar uma luz aí sobre o modelo padrão. Beleza, people. Ó, só para você ter uma ideia. O próton, ele é formado por 2 quarks ups e 1 quark down. Dá uma olhada, vê se não bate aqui com o que a gente está querendo. 1 quark up é 1/3 da carga de um elétron. 2 quarks ups, no caso, vai ser 2/3 da carga do elétron. E 1 quark down é menos 1/3 da carga do elétron. Ou seja, quando eu juntar os dois, adivinha quanto que vai ficar essa carga aí? 2/3 menos 1/3. 2/3 menos 1/3 vai ficar assim, né? Opa. 2/3 mais 2/3 menos 1/3. 2/3 mais 1 quark up é 2/3, né? Eu falei 1/3 antes? Se eu falei, desculpa, 1 quark up é 2/3 da carga do elétron. 1 quark down é 1/3, é menos 1/3. Então, ó, se eu tenho 2 ups e 1 down, 2 ups é 2/3, 2/3. Se eu tenho 1 down, é 1/3. Fechou? Então, ó, se eu somar, vai ficar 2/3 mais 2/3, 4/3, 4/3 menos 1/3, 3/3. 3/3 dá 1, né? Então, a carga do próton vai ser uma vez a carga do elétron, só que positiva. Sacou a ideia? Então, tá aí. Já caiu, sabia? Por isso que eu coloquei esse slide aí pra você. Já caiu uma questão dessa. Então, ele falava lá de quarks, ele falava lá da carga que é 2/3 da carga do elétron, que é 1/3 da carga do elétron. E daí a pessoa se confundia e não conseguia calcular. Mas é um negócio muito fácil, beleza? Só pra te dar uma luz aqui, ó. O nêutron, ele é formado por 2 quarks down e 1 up. Ó, vou somar, tá? 2 quarks down é menos 1/3 de E, menos 1/3 de E, confere? E 1 quark up é mais 2/3 de E. Menos 1/3 dá menos 2/3. Menos 2/3 com mais 2/3, então se corta tudo. Quanto que é a carga de um nêutron? 0, né? Fechou? Então tá aí. O modelo padrão fala isso aí pra você. E o elétron, professor? O elétron não é formado por nada. O elétron é o elétron. Tá? Beleza. Ó, já vamos combinar um negócio. A partir de agora, quando eu falar que um corpo é neutro, olha as pegadinhas que pode vir para você no Enem dessa primeira parte aí básica. Quando eu falar que um corpo, por exemplo, esse lapisinho aqui, ele está neutro. Se ele está neutro, quer dizer que não existem cargas elétricas aqui dentro? Claro que existem. Existem prótons e existem elétrons aqui, cargas elétricas, não existe? Existe. Ele é formado por prótons e elétrons. Só que os prótons e elétrons estão em mesma quantidade. Então, se tem 1 milhão de prótons, também tem 1 milhão de elétrons. De modo que a minha carga positiva é igual à carga negativa e ele fica neutro. Fechou? Então, a pegadinha que vem para você é, não existe cargas elétricas aqui dentro? Existe, só que estão na mesma quantidade. Por isso ele é neutro. Fechou? Corpo eletrizado positivamente. Quando eu eletrizo alguma coisa positivamente, o que acontece? O número de prótons é maior que o número de elétrons. Vamos combinar outra coisa aqui. A gente está estudando eletricidade. Eletricidade é tudo sobre elétrons, senão seria proticidade. Se for sobre prótons. Sacou? Então, eletricidade, tudo sobre elétrons. Eu nunca vou colocar prótons no meu objeto. Porque se eu colocar prótons no meu objeto, é fusão nuclear. Não, cara. Fusão nuclear, não.
nem vou retirar prótons do meu objeto, senão é fissão nuclear. Ou uma ou outra exploda o planeta. Não, eu quero só acender uma lâmpada, a eletricidade. Não quero explodir nada. Fechou? Então, eu posso retirar elétrons e posso colocar elétrons, mas nunca posso colocar prótons e retirar prótons. Beleza? Então, ó, vamos combinar uma coisa. Se o corpo está eletrizado positivamente, quer dizer que eu retirei elétrons. Se eu retirei elétrons, não ficou mais prótons do que elétrons? Ficou eletrizado positivamente. Fechou? E se eu quiser eletrizar negativamente, eu coloco elétrons. E se eu coloco elétrons, ele fica com mais elétrons do que prótons, e daí fica carregado negativamente. Beleza? Então, cuidado só com essas nomenclaturazinhas aí para você não se confundir. Então, corpo eletrizado negativamente, número de prótons é menor que o número de elétrons. Ou seja, negativamente eu coloquei elétrons. Tem mais elétrons do que prótons. Positivamente, mais prótons do que elétrons, porque eu retirei elétrons. Beleza? Vamos fazer uma coisinha aqui rapidão? Ó, imagina que eu tenho um átomozinho aqui. E daí tem um próton só. E eu tenho um elétron aqui na minha eletrosfera. Esse corpo, ele está eletrizado positivamente, negativamente ou neutro? Responde para mim rapidão. Tá neutro, né? Por quê? Porque tem mesmo número de partículas positivas e partículas negativas. Beleza? Tá. Se eu colocar mais um elétron aqui, ele fica eletrizado o quê? Negativamente. Só que ele fica eletrizado com uma carga de quanto, galera? Com a carga de menos 1,6 vezes 10 a menos 19. Por que menos 1,6 vezes 10 a menos 19? Porque tem um elétron sobrando. Então, é como se a carga desse aqui se anulasse com esse e só sobrasse esse. Como só sobra um elétron, a carga vai ser menos 1,6 vezes 10 a menos 19. Ah, professorzinho, e se tivesse mais outro elétron? Daí seria menos, se tivesse dois elétrons, seria 2 vezes menos 1,6 vezes 10 a menos 19, né? Se tivesse dois elétrons sobrando, seria 3,2 vezes 10 a menos 19 coulombs negativo. Fechou? E se tivesse 3, seria 4,8 e por aí vai. Beleza? É assim que eu calculo quanto de carga tem num objeto. Eu calculo quanto de carga tem no objeto sabendo quantos elétrons estão sobrando ou quantos elétrons estão faltando. Das duas, uma. Tem uma formulinha para isso. Na verdade, é meio lógico essa formulinha. Foi o que a gente acabou de fazer. Essa é a formulinha do Hadouken! Ah, Hadouken, né? Por que Hadouken, professor? Porque é o Ken, ó. O Ken. O Ken era o carinha lá do Street Fighter, lembra disso? Street Fighter que ele dá o Hadouken, tá aí. Então, só pra você, fica fácil de você memorizar, tá? Por isso que eu fiz isso. O que é o quê? Que é quantidade de carga. Então, quantidade de carga de um objeto eletrizado. Se um corpo for neutro, quanto que vale a quantidade de carga desse corpo? 0, porque o Q, ele vai medir quanto de carga sobrando, ou quantos elétrons estão sobrando, ou quantos elétrons estão faltando, fechou? E o E é a carga de um elétron, é a constante universal, né? E o N, número de elétrons sobrando ou faltando. People, se N é número de elétrons sobrando ou faltando, te pergunto, N pode ser número quebrado? N pode ser número quebrado? Não, né? Porque elétron não consigo quebrar. Então, ou eu tiro um elétron ou não tiro nenhum. Ou eu tiro 2 ou não tiro nenhum. Ou eu tiro 3 ou eu tiro 4. N só pode ser número inteiro, fechou? Número inteiro. E isso já vem uma coisinha importante aqui. Já que N tem que ser número inteiro, você concorda comigo que o Q, ele vai assumir valores bem específicos? O Q, ele não pode assumir qualquer valor. Porque, ó, o E é 1,6 vezes 10 a menos 19, né? Negativo, beleza. No caso do elétron. Se tiver um elétron faltando, ou sobrando, a carga vai ser menos 1,6. E se tiver 2, daí a carga vai ser menos 3,2. Só, Q pode ser 1,8 vezes 10 a menos 19 coulombs? Não, Q não pode ser isso. Ele pode assumir só valores bem específicos, porque o N é número inteiro, fechou? Se Q só pode assumir valores bem específicos, a gente fala que Q é uma grandeza quantizada. Grandeza quantizada, olha a palavrinha massa. Grandeza quantizada é aquela grandeza que pode assumir valores bem específicos. Não pode assumir qualquer valor. Beleza? Então, Q, grandeza quantizada. Só uma coisinha aí. Q é medida em Coulomb, né? Só que Coulomb
é uma medida que quase não aparece para você. Aparece mais os prefixos, que são esses aqui que coloquei para você, os mais utilizados. Coulomb é muito grande, é uma carga muito grande. Então, nos exercícios, provavelmente vai aparecer microcoulombs ou milicoulombs. Então, ó, 10 milicoulombs, só transformando, é a mesma coisa que 10 vezes 10 a menos 3. Então, o que você vai fazer para transformar? É só multiplicar por 10 a menos 3, de mili, né? E se for de micro, professorzinho? Daí, se fosse, ó, 2 microcoulombs. Isso aqui é o mi, tá? Mi grego. 2 microcoulombs é 2 vezes 10 a menos 6 coulombs. Beleza? Nano é 10 a menos 9. Então, ó, 3 nanocoulombs é 3 vezes 10 a menos 9 coulombs. E pico já não aparece tanto, mas também pode aparecer. Vai que, né? Se for 5 picocoulombs, dá 5 vezes 10 a menos 12 coulombs. Então é só multiplicar ali pela potência, tá? A gente vai utilizar tanto isso aí que você vai memorizar mesmo sem querer. Milimicronanopico, milimicronanopico. Beleza? Tá aí. Galera, só uma coisinha. 2 conceitozinhos básicos também que a gente precisa. Ó, o que são condutores? Condutores de eletricidade, o que são isolantes? O que é um bom condutor? O que é um bom isolante? Perguntinha. O ar é um bom condutor ou é um bom isolante? Pergunto. O ar é um ótimo isolante. Tanto é que se ele fosse condutor, você passaria do lado da tomada e você levar um choque. Se ele fosse condutor, confere? Mas ele é um ótimo isolante, por isso você não leva choque quando passa do lado da tomada. E por isso que é tão difícil, não é tão frequente assim o raio acontecer. E raio a gente vai estudar exatamente na próxima aula. Mas não é tão difícil, não é tão frequente o raio acontecer porque o ar é um bom isolante. Fechou? Então, mas o que é um isolante? São substâncias nas quais os elétrons se locomovem com facilidade, ó, por estarem fracamente ligados ao átomo. Então tá aí. Elétron da última camada se moveu com facilidade por estar fracamente ligado ao átomo. Tem lá a sopinha de elétrons, o mar de elétrons que você estuda na química, numa liga metálica, por exemplo. São tudo bons condutores aí, tá? Tem elétron se movendo, bom condutor. Então, tem maior facilidade para conduzir eletricidade. Exemplo de bons condutores aí, cobre, alumínio, ferro, água. Só que essa água aqui, abre um parênteses, água não destilada. Destilado, professor, e daquele lá? Não tô falando, caramba, até errei aqui. Destilada. Água não destilada. Água não destilada é água não pura, tá? Água pura é um ótimo isolante, tudo bem? Agora, a água que a gente tem aí em casa, que é água mineral, água com sais e íons e tudo mais, daí ela é um bom condutor, fechou? Então, a água, se liga, água não destilada. Soluções aquosas, que tem bastante íon e tal, ferro, alumínio, cobre, é tudo bom condutor. E para ser bom condutor tem que ter elétrons livres. Palavrinha mágica lá da química, elétrons livres, beleza? E isolante. Isolante é o contrário, né? Os elétrons estão ligados fortemente ao átomo. Se os elétrons estão ligados fortemente ao átomo, dificulta a sua livre movimentação. Galera, eles estão ligados fortemente ao átomo. Quer dizer que eu não posso retirar elétrons? Sim, eu posso. Só que eu preciso de uma maior energia. Tudo bem? Então, é um isolante, mas todo isolante tem uma barreira, tem um limite de isolamento. Se eu colocar muita energia naquela parada, ele pode virar um condutor. Ele pode retirar elétrons e fazer esse elétron se mover. Sacou? Então, é isolante? É. Mas todo isolante tem um limite. A gente vai falar sobre isso mais na próxima aula também, tá? Mas aí, bons exemplos de isolantes. Vidro, a borracha, plástico, água destilada, ó, coloquei água destilada aqui para você. Coloquei. Vidro, borracha, plástico, água destilada. São exemplos aí de isolantes. Tem mais. Madeira é um bom isolante, né? Isolante elétrico também. Tudo bem? Vamos resolver um exercíciozinho só para fechar essa aulinha de básicas? Vamos lá. Ó, deseja-se eletrizar um objeto metálico inicialmente neutro pelos processos de eletrização conhecidos e obter uma quantidade de carga negativa de 3,2 microcoulombs. People, se liga na ideia que ele deu. Carga negativa, tá? Sabemos que a carga elementar
vale 1,6 vezes 10 a menos 19? Para se conseguir a eletrização desejada, será preciso, primeiro, retirar ou acrescentar elétrons? Essa primeira pergunta é muito básica. Ó, se a carga vai ficar negativa, quer dizer o quê? Quer dizer que eu pus elétrons, quer dizer que eu coloquei elétrons. Se eu retirar elétrons, quer dizer que ela vai ficar positiva, tá? Mas como a questão define que vai ficar negativa, então eu coloquei elétrons. Já posso eliminar ali, ó, retirar, retirar, retirar. Tudo bem? Ó, e a letra A é mais absurda ainda, porque ele fala retirar 20 trilhões de prótons. Cara, isso aí dá, vamos explodir o planeta se fosse letra A aí. Então cuidado, cara, cuidado. Mesmo que você não saiba resolver uma questão de física na tua prova, você consegue, usando um pouquinho de lógica, você consegue eliminar algumas alternativas e aumentar as tuas chances de acertar a questão mesmo não sabendo. Sacou? Então cuidado aí. Beleza, vamos calcular. Fiquei entre duas alternativas ali, né? Vamos calcular. Q é igual a E vezes N. Hadouken! Quanto que vale o Q? O Q é 3,2 microcoulombs. Então é 3,2 vezes 10 a menos 6, né? Micro 10 a menos 6, lembra? Quanto que é o E? O E é 1,6 vezes 10 a menos 19. Vou colocar em módulo aqui, porque eu já sei que eu acrescentei, então o sinal não vai me interessar, tá? E N é o número de elétrons que eu retirei ou que eu coloquei, nesse caso que eu coloquei. Tá, daí você divide aqui, ó. N vai ser igual a 3,2 vezes 10 a menos 6 sobre 1,6 vezes 10 a menos 19. Tudo bem, tá aí? Fazer essa continha? Ah, professor, continha com potência, com vírgula, com tudo, né? Não, cara, fácil, ó. 3,2 dividido por 1,6 dá 2, né? 2 vezes divisão de potência, que se faz? Repete a base e subtrai os expoentes. Subtrai os expoentes é menos 6 menos 19, menos 6 mais 19, que dá 2 vezes 10 a 13, né? 2 vezes 10 a 13. Isso, elétrons, tá? Elétrons. Tá aí, elétrons. Então, essa é a tua respostinha. Acrescentar ao objeto 20 trilhões de elétrons. Beleza? 20 trilhões de elétrons, que é 2 vezes 10 a 13. Então, marca a letra C aí pra mim. Beleza, galera? Essa foi a primeira aulazinha de elétrica. São conceitos super básicos. Fica de olho. Resolve esse exercício que eu vou deixar também muito tranquilo. E vamos seguindo. Próxima aula a gente começa com processos de eletrização. Valeu? Até lá. Tchau, tchau.